Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad deu as caras, obviamente, na reunião ministerial do Lula, falou um pouquinho ali, teve a sua parte de apresentação e tratou logo de promover uma lista de 25 prioridades econômicas do governo para o biênio 2025 e 2026. Pois é, o primeiro biênio foi bom pra caramba para o governo, foi uma maravilha, um luxo. Só que não, né? O governo quebrou o Brasil basicamente em 2 anos, um problema fiscal terrível, o dólar lá nas alturas, e bem, perspectivas as piores possíveis. Mas agora o Haddad veio com o seu plano soviético, aquele projeto quinquenal, sabe aquela coisa de grande salto para frente? 25 prioridades que serão adotadas pelo governo Lula, supostamente do ponto de vista econômico. Um monte de frivolidades, um monte de blá blá blá. Algumas coisas bastante preocupantes, sem dúvidas, mais do mesmo em matéria de comunismo, mais do mesmo em matéria de controle das nossas vidas. Vamos conversar sobre esse tema aqui que está longe de ser animador, muito pelo contrário. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. E também você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a reunião ministerial aconteceu ontem, dia 20, estou gravando este vídeo na noite do dia 21. O Fernando Haddad teve o seu momento ali para falar e apresentou uma lista com 25 prioridades da agenda econômica do governo para 2025 e 2026. E tem a lista que são 25 itens de fato, não é uma coisa assim, sei lá, meramente figurativa. Tem 25 pontos que o Haddad colocou ali. Por que ele escolheu esse número cabalístico? Se ele encheu linguiça para chegar nesse patamar? Acredito que sim, tem coisa muito desnecessária aqui, mas tem coisa que realmente vale uma atenção. Primeiro de tudo, preciso mencionar, ainda que sempre me parta o coração fazer isso, mas que o Haddad é a melhor coisa em matéria econômica que existe no governo Lula. O que não significa nada. Não é um elogio. Não chega a ser um elogio isso aí. E o Haddad não merece elogios enquanto nada, né? Não merece elogio enquanto candidato à presidência da República, não merece elogio enquanto ministro da Educação, enquanto prefeito de São Paulo, muito menos enquanto ministro da Fazenda. Principalmente levando-se em conta que ele sucede Paulo Guedes. Aí é que a coisa realmente fica incomparável. Não dá para comparar os dois cenários de fato e não dá para levar a sério o que o Haddad tem feito. Ainda assim, qualquer alternativa a ele, enquanto Lula for presidente da República, é incomensuravelmente pior. Guido Mantega, Dilma Rousseff, quem que você espera que ocupe o lugar do Fernando Haddad caso ele venha a sair do Ministério da Fazenda? Então, por mais que ele seja incompetente, por mais que ele não tenha qualificações técnicas, econômicas que o tornem apto a ocupar esse cargo, a verdade é que ele ainda compreende melhor que 98% do PT, do gabinete ministerial do Lula, dos asseclas do Lula, problemas econômicos graves, importantes, como questões fiscais. Se tem alguém que tenta de alguma forma dar uma melhorada no aspecto fiscal do Brasil, é o Fernando Haddad, ainda que ele seja um baita de um incompetente. Então esse ponto tem que ser colocado. Outro ponto é que ele não é besta, ele vai jogar pra galera e vai dar uma afagada nos interesses do Lula, até porque tem muita gente querendo vê-lo pelas costas, muita gente do PT, muita gente próxima do Lula. O tanto que a cabeça dele deve ter sido pedida para o presidente não tá no gibi. Tem muita gente ali que de fato não gosta do Haddad. Mas enfim, os pontos são os seguintes. Primeiro, fortalecer o arcabouço fiscal para assegurar a expansão do PIB. Aqui tem um problema grande, porque na verdade o arcabouço fiscal, e eu sempre digo aqui no canal isso, não sei como teve gente que apoiou essa estrovenga, mas o arcabouço fiscal pressupõe aumento de gastos estatais, pressupõe uma expansão fiscal. E tudo que o governo Lula consegue fazer em matéria de crescimento do PIB, que é uma falcatrua no final das contas, é via expansão fiscal. Então, quando o Haddad fala isso aqui, ou escreve isso aqui, a gente meio que entende que, na verdade, ele quer escorar o crescimento econômico ainda mais no aumento de gastos. Como ele vai fazer isso mantendo a sustentabilidade do arcabouço fiscal é a grande questão, porque até hoje ele não fez isso. Aliás, o arcabouço fiscal até o momento vigorou por 1 ano e
tem gente que não acredita na sua viabilidade, a sua durabilidade. Eu acredito que, na verdade, ele nem funcionou no primeiro ano. Já deu errado logo de cara, né? Mas enfim. Mas para a partir daí diminuir o desemprego e manter a inflação baixa e estabilizar a dívida pública, né? Qual desses itens você acha que o governo Lula vai fazer em 2025 e 2026, né? Aí começa, iniciar a implantação da reforma tributária sobre o consumo, uma grande tragédia, mas é uma realidade. A reforma tributária começou e a partir de 2026 ela de fato, né, vai acontecer plenamente o período de transição. Infelizmente, essa batalha aqui a gente perdeu mais uma, né? Aí vem regulamentar a reforma tributária, o que falta ainda ser feito, porque a reforma é tão complexa que tem um monte de coisas a serem regulamentadas. E se o governo já passou até o momento grande parte da regulamentação, vai passar isso aqui também, não vai ser um desafio, não. Aí vem a reforma sobre o imposto de renda. Aí vai ser uma tragédia maior ainda. Estão prometendo isenção para quem ganha até 5 mil reais, tributação de grandes fortunas, mas eu duvido muito que a coisa vai sair benéfica para o brasileiro de forma geral, porque o governo Lula a gente sabe muito bem. Limitação dos supersalários, sempre discutido, nunca adotado. Reforma da Previdência dos militares, vamos ver o quanto que o Lula tem culhões para levar isso aqui adiante, né? Isso aqui é bobagem, nada muito relevante. Nova lei de falências. Depende do que essa lei vai trazer, mas vindo do Lula nunca é coisa boa, vindo do governo Lula, não é? Fortalecimento da proteção a investidores no mercado de capitais, mais intervenção, mais burocratização do setor para proteger os participantes, né? Caramba, você se protege fazendo escolhas sensatas com investimentos adequados, não é com o governo fazendo isso por você, sem dúvidas, né? Consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro, não sei o que isso significa, mas não é algo positivo, bem como isso aqui, resolução bancária, não é? Mercado de crédito, execução extrajudicial, consignado do e-social, uso de pagamentos eletrônicos, blá blá blá, um monte de frivolidades aqui, né? Regulamentação econômica das Big Techs. Aí a coisa começa a ficar feia mesmo. E quando você pensa que até o Ministério da Fazenda entra nesse negócio de controle das Big Techs, é porque o governo está desesperado com isso e vai trabalhar arduamente para que isso possa, de fato, ser implementado, né? Marco legal de preço de medicamentos, controle de preços em algo extremamente importante como medicamentos, é uma tragédia anunciada, coisa típica de país comunista. Aliás, estamos aqui, ao que tudo indica, com esse plano de 25 pontos aqui do Haddad, caminhando a passos largos para o comunistão aqui no Brasil, né? Pede meia, permissão ao aluno investir em poupança ou títulos do tesouro, né? Até parece que o aluno do ensino médio vai parar de gastar no tigrinho para investir dinheiro no tesouro. Agora, pensa nisso aqui, né? Investir no tesouro é aquele meme do filtro de linha ligado nele mesmo, porque esse dinheiro do pé de meia surge da dívida pública, porque o governo não tem dinheiro, tem que contrair dívida para bancar isso aqui. Aí a pessoa recebe e faz o quê? Compra dívida, né? Dá dinheiro para o governo emitir mais dívida. É o ciclo sem fim da dívida brasileira, né? Modernização do regime de concessão, permissão de prestação de serviços públicos, parcerias público-privadas, frivolidade isso aqui, né? Aí, nova emissão de títulos sustentáveis para trazer recursos do Fundo Clima. Começa aqui a afagar a turma, né, da esquerda. Mercado de carbono, agora que o Trump saiu de toda essa agenda ESG, eu fico pensando o quanto que isso aqui vai durar na prática, né? Novos leilões do EcoInvest, compra pública com conteúdo nacional, programa de desafios tecnológicos para a transformação ecológica, bobagem, palhaçada, né? Fundo Internacional de Florestas, taxonomia sustentável brasileira, atração de data center e marco legal da inteligência artificial. Imagina isso aqui. Haddad, governo Lula, regulamentando inteligência artificial. Se fosse a burrice natural, disso eles entendem bastante, né? Plano Safra aqui, né? Com critérios de sustentabilidade, é claro que tem que ter algo nesse sentido, e concluir o mapa Investimentos Sustentáveis na BIP, que é a plataforma de investimentos para a transformação ecológica no Brasil. Então você viu, tem um monte de frivolidades, de inutilidades nesse sentido, que parece que o Haddad forçou a barra para chegar em 25 pontos, mas tem coisas bastante perigosas ali. Muitas modificações, regulamentações, reformas tributárias sobre consumo, sobre renda.
Tem aquela questão das Big Techs ali, que é muito importante também, e outros pontos que não estão bem explicados, que vai saber o que eles significam na prática. Mas não é nada positivo, sem dúvidas, não é nada proveitoso para o Brasil, e na prática o que a gente vai ver é uma piora do que nós vimos nos 2 primeiros anos do governo Lula. Se 2023 e 2024 já foram ruins, 2025 e 2026 tem tudo para ser ainda piores. Se tem algo que nos consola nesse sentido, é saber que quanto pior a economia brasileira se tornar daqui para frente, menores serão as chances do Lula se reeleger, menores serão as chances de a esquerda ter alguma relevância política ao final de 2026. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.